Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Giro da Semana. No cenário doméstico, a semana foi positiva, com o índice Bovespa renovando a máxima histórica de fechamento na última quinta-feira, reflexo dos avanços alcançados no que se refere à tramitação da reforma da Previdência no Congresso. Em termos políticos, o evento mais importante da semana, sem dúvida nenhuma, foi a aprovação da proposta de reforma da Previdência na Comissão Especial, por 36 votos a favor e 13 contrários. A boa notícia é que essa fase foi concluída com poucas desidratações. Entre vários destaques analisados no relatório, alterações no texto base, um deles beneficia os ruralistas, que conseguiram aprovar a volta da isenção da contribuição previdenciária nas exportações do produtor rural. Essa aprovação significa um recuo de quase 84 bilhões de reais na economia prevista com a reforma da Previdência. Assim, em termos de magnitude, em 10 anos, a proposta que foi encaminhada para o plenário da Câmara representaria uma economia de aproximadamente 987 bilhões de reais. No plenário da Câmara, a próxima etapa do processo, a proposta deve passar por 2 turnos de votação. Nesse caso, serão necessários 308 votos dos 513 deputados. Em termos de prazo, o governo e, mais especificamente, o presidente da Câmara tem trabalhado para aprovar no plenário ainda antes do recesso parlamentar. Entretanto, apesar de uma agenda macroeconômica positiva e com avanços nos últimos tempos, a retomada do crescimento ainda não ocorreu. A recuperação econômica tem acontecido de forma muito aquém do esperado. Uma das possíveis explicações para essa fraqueza da atividade é o descasamento entre a redução do Estado na economia e o aumento da participação do setor privado, ou seja, o ajuste fiscal em vigor tem promovido uma redução de investimentos públicos e diminuição da participação dos bancos públicos na concessão de crédito, que não tem sido compensado na mesma magnitude pelo setor privado por conta das incertezas no radar. Mais um exemplo dessa fraqueza da atividade foi a divulgação, nessa semana, da produção industrial referente ao mês de maio, que mostrou uma queda de 0,2% na variação mensal. Analisando a abertura, a queda na margem foi explicada pelos bens de consumo, que mostraram um recuo de 1,8%. Na variação anual, a produção industrial avançou 7,1%, impulsionada por uma base de comparação mais fraca em função da greve dos caminhoneiros que ocorreu em maio de 2018. Os dados de produção industrial no mês de maio corroboram um cenário de atividade fraca, sem sinais de recuperação. Nesse sentido, a recuperação econômica em 2019 tem ficado comprometida e a expectativa do mercado atualmente é de um crescimento de 0,85%, segundo o último relatório Focus. Diante do cenário de fraqueza da atividade e inflação controlada, tem aumentado a expectativa por corte da Selic, que deve encerrar o ano no nível de 5,5%, de acordo com o relatório Focus. Já no cenário internacional, como panorama de fundo, continuamos acompanhando os indícios de desaceleração global e, como consequência, as sinalizações por parte dos principais bancos centrais ao redor do mundo de afrouxamento monetário, o que favorece os ativos de risco, fortalece a moeda de países emergentes como o real e propicia um ambiente de maior liquidez global. No início da semana, na reunião do G20, Estados Unidos e China estabeleceram uma trégua em termos comerciais, fato este que impulsionou os principais índices acionários no exterior, uma vez que as preocupações com novas taxações foram afastadas. Além disso, ainda no exterior, em semana de menor liquidez por conta do feriado da independência americana, os investidores acompanharam a divulgação do relatório de payroll com a criação de empregos no mercado formal no mês de junho,
que afastou a preocupação de fim de ciclo nos Estados Unidos e reduziu a expectativa de cortes de juros na próxima reunião de política monetária. A criação de 224 mil postos de trabalho em junho surpreendeu favoravelmente os investidores que esperavam a criação de 160 mil. Além disso, a taxa de desemprego subiu ligeiramente de 3,6% para 3,7%, permanecendo muito próximo ao patamar de pleno emprego. Por fim, os salários abaixo da expectativa do mercado seguem sugerindo que o aperto no mercado de trabalho americano não está se refletindo nos dados de salário, fato este que deixa o Banco Central norte-americano, o Fed, em uma posição confortável no que se refere à inflação. Diante de todo esse cenário, tanto em termos internacionais como o cenário doméstico, agora eu vou comentar no programa os destaques de altas e baixas ao longo dessa semana até o momento da gravação desse programa. Então, como destaque de alta, nós tivemos em primeiro lugar as ações da Via Varejo com uma alta de aproximadamente 25%. Recentemente houve uma alteração, uma troca no controle da empresa, foi apresentado um novo management, um novo grupo de diretores e os investidores estão bastante animados com os novos direcionadores e as novas diretrizes desse management. Em segundo lugar, nós tivemos as ações da Gol com uma alta de 24%. Essa alta pode ser explicada por um ambiente mais favorável para os ativos de risco, por números melhores em termos de tráfego no mês passado e também por uma apreciação do real. E por fim, nós tivemos a alta da BRF, uma alta de 16,3%. Como destaque de queda, nós tivemos em primeiro lugar as ações da Bradespar, uma queda de 3,9%, seguida pelas ações da Vale, com uma queda de 3,3%. Essa queda da Vale pode ser explicada por uma possibilidade, rumores de uma possível taxação no setor de mineração. E, por fim, as ações da Ultrapar, com uma queda de 2,6%. Além disso, gostaria de comentar também os destaques dos eventos e indicadores econômicos que serão divulgados na próxima semana. Aqui no Brasil, nós teremos a divulgação do IPCA, referente ao mês de junho, os dados de vendas no varejo, referente ao mês de maio, e o IBCBR, o dado de atividade mensal do Banco Central, também referente ao mês de maio. No exterior, nos Estados Unidos, nós vamos ter a divulgação da ata do FONC, e na zona do euro, nós vamos ter os dados de produção industrial referente ao mês de maio. Este foi mais um programa Giro da Semana. Desejo a todos um excelente final de semana e bons negócios na próxima semana.